Já estamos de volta com o Nova Itália e eu quero lembrar você que eu quero a sua participação também nas redes sociais. Você vai ver aí o nosso Facebook, é o Nova Itália, o Instagram é o @Nova Itália, o Twitter é o @PGM Nova Itália e o portal é o www.portalnovaitalia.com.br. Deixa eu bater esse papo com o Odair aqui, eu quero começar a bater um papo com você. Primeiro, Odair, eu queria realmente agradecer do fundo do meu coração você estar aqui com a gente. A gente quer mostrar aqui, eu tenho dito isso muito aqui, porque eu acho que é uma coisa que a gente, que é um propósito nosso e que eu acho que a gente está começando a atingir, isso é muito legal para a gente. Mostrar descendentes como você, Claro. mostrar pessoas com case de sucesso sobre todos os aspectos, Claro. né? Porque eu acho às vezes que você, tendo uma família bonita, já é um case de sucesso, Claro. não é verdade? E Sim. você tem esse case de sucesso de ser um jornalista, certo? De ser uma pessoa que já viveu na Itália e uma pessoa que mostra para o nosso ítalo-descendente, né, que a gente caminha em todos, a gente gira em todos os segmentos. O italiano gira em todos os segmentos no Brasil, Mas né? olha, eu sou um exemplo vivo disso e ativo disso, porque eu sempre fui jornalista, tá? Sempre fui jornalista. E, atualmente, além de jornalista, eu sou até corretor de imóveis. E eu falo uma coisa para você. A criatividade que o italiano tem no sangue é uma coisa absurda. É verdade. A gente vê, em tempos bicudos de crise europeia, o italiano consegue Vai fazendo. renascer. Ele vai fazendo. É uma coisa impressionante que nem nós temos essa característica. Eu lembro quando eu estava na Itália, que eu andava pela rua, parecia que eu estava vendo a minha mãe, a minha avó, a minha tia. Aí, é uma coisa impressionante. Eu falava assim, mas é minha mãe que tá... Isso, eu sou nasci na Moca, né? Pra você ter uma ideia. Você nasceu na Moca. Eu sou da Moca, assim, e lá a gente só falava dialeto. Tanto que eu fui aprender italiano na Itália. A gente falava não, porque eu não falo, eu entendia italiano. Entendi. O dialeto da Sicília. Da Sicília. Exatamente. Na Itália, aí sim, eu fui estudar no Instituto Dante e tal, aí fui para a Itália. Aí sim, hoje eu falo o italiano que você fala, que é o fiorentino. É meio, né? A língua de Dante. Porque tem vindo, né? A história diz, né, que veio mais da Toscana ali, né? Sim, mas pelo Brasil todo, como você falou, não é, Claro. não é uma comunidade, é uma comunidade espalhada. Exatamente. Em São Paulo tem bastante na Moca, mas eu descobri que em Santana tem bastante. Nossa, se tem. Tem Não muito. é? Santana balança a mão assim. Um amigo meu falava, segura a mão dele que ele não fala. Não fala, né? Você sabe que tem uma história que dizem que é o seguinte, na Itália, a primeira coisa, quando você chega na delegacia, que você é preso, o delegado tira a algema, senão o cara não explica. Nunca tinha ouvido. Senão o cara não explica, não é verdade? Mas Como é que foi essa verdade. passagem sua pela Itália? Olha, foi uma experiência absolutamente maravilhosa, porque eu era muito jovem, né? Não que eu não seja, mas eu era muito jovem. Era um pouco mais. Então, quer dizer, eu trabalhei na fronteira da Suíça com a Itália, no Lago de Como. Eu fui, para você ter uma ideia, garçom, trabalhei em portaria de hotel, guia turístico, então eu levava passageiros passearem pelo lago, atravessarem para a Suíça. Eu já fiz assim, tive uma passagem muito pequena pelo Vaticano, quando eu vivi em Roma, mas isso como terceirizado, não como... Enfim. Então, aí que eu comecei Aí começou a dar uma saudade muito grande do Brasil. Aí eu falei, tá na hora de ir embora, quando a pessoa, antes de abrir a boca, eu já sabia o que ela ia dizer. Quando chega nesse ponto, você já dominou tudo. Aí eu falei, tá na hora de voltar para o Brasil. Aí voltei para o Brasil, comecei no DCI, depois fui para o Jornal do Brasil, depois fui para o Correio Brasiliense, aí fui para o Dia do Rio, eu era correspondente em São Paulo. Depois o Agora me chamou, fiquei 8 anos no Agora. Portal Terra, Portal Vírgula. Hoje eu tenho o meu espaço, que é a coluna do dadá.com.br. É lá que eu dou meus pitacos, meus recados. Tudo. E que eu leio sempre. Mas é engraçado que eu gravo. As pessoas falam, por que você grava? Eu faço assim, só para não perder o hábito e para dar risada com o público. É verdade. Então é o que eu faço. Agora, a gente queria aproveitar esse lado seu e falar um pouco do... A gente tem até um VT para mostrar aí, né, para ilustrar isso, que é para falar um pouco das celebridades
que são descendentes. Claro. E se você for para a televisão, se você for para o rádio, Teatro, olha lá, tudo. já estamos vendo Neila Torraca. Neila né? Torraca, Aliás, sim. mais italianão que o Neila. Liberato. Né? É curioso que o Gugu ele tem um nome, ele é um nome italiano, mas é de origem portuguesa. De origem portuguesa, Eu o acho Moraes dele, né? O Moraes, porque o nome dele é Antônio Augusto eu Moraes acho que Liberato, né? Olha, Alexandre Pato, Felipe Scolari. mamma mia. Olha só quanta gente que a gente tem aí, né? Ó. Nossa, o Galhaço, né? Galhaço. O Galhaço, o Bruno, né? Ah, Dani Calabresa. Meu Deus. Olha só, Menino, a gente- Fala Bela, né? Veja só. Ah, mas a Globo toda, se você tirar a italianada, não tem mais Globo. Você percebeu? Você não? viu? E olha só, a gente foi buscar toda essa gente, Felipe Massa, né? olha Filho do isso. Titônio Massa, né? Olha, se você for buscar realmente, né? No Fulvio Olha o Stefanini, Fulvio. né? Se você for buscar... Você sabe que tem cidades, por exemplo, tem uma cidade no interior do estado de São Paulo, chama-se Itápolis. E a brincadeira que se faz Conheço. lá, você conhece, né? A Sim. brincadeira que se faz lá é que deveria chamar Italiápolis. Porque eu acho que é 92% do catálogo, que hoje não tem mais, mas que seria o catálogo telefônico, é de sobrenomes italianos. Mas você sabe que a gente fala tanto de artistas, a gente conversa tanto com eles, a hora que você foi passando, a hora que foram passando coisas, eu falei, gente, não é aquela de origem italiana mesmo? Porque a gente repete os nomes tão automaticamente... Que você não vai, Que você né? não se manca, que o cara é de origem É italiana. de origem italiana, A Piovani tirou o passaporte. Piovani. Olha, nós mostramos aí a Grazi, Massa Ana Vera, Maria Braga. Ana Maria que eu não Braga. sabia que ela tinha... A gente não mostrou Gianecchini, né? Que também Gianecchini, olha lá, olha tá aí, ele, olha aí, isso né? mesmo, exato. É muita gente, né? O menino Santoro, né? Santoro. Rodrigo Santoro. Menino. Né? Barrichello. Nossa, hein? Esse podia abrir uma pizzaria. E olha, o Ratinho, porque é Ratinho Massa. Carlos Massa, né? Eu precisei vir aqui para me tocar que o Ratinho ele tá ali. Italiano. Você tá vendo? Ele é do Paraná, né? Ele é do Paraná, né? Paraná. Agora, me fala uma coisa assim, como é essa coisa de você... Claro que você não fala só de Ítalo-descendente, você fala de uma maneira geral, sim. e você fala tanto de celebridades como do acontecimento, da comunicação, essa Claro, coisa toda, lógico. claro, né? Mas como é que é isso? Como é que é você... Como é a análise? Como é que você se baseia? Em que Aí você eu se me baseia? baseio assim. Primeiro que fazer jornalista. Ser jornalista é um vício, você sabe disso. Claro, melhor que sem eu. dúvida, né? É vício, gente. Não adianta que é vício. Agora, como é que eu faço? Eu parto sempre do princípio que é o seguinte: todo mundo tem interesse em aparecer. Claro. Qual o interesse? Ah, tá. E não existe nada grátis. Ou seja, alguém que te passa uma informação, algum interesse tem. Entendi. Seja para elevar a pessoa ou para derrubar, Ou a pra pessoa. derrubar a pessoa. Ninguém te passa uma coisa assim, sabe? O passarinho bateu asas. É. Alguém é dono do ninho do passarinho. Entendi. Você pode ter certeza disso. Então, a gente, com o tempo, ganha um jogo de cintura e que a gente vai conseguindo, digamos, ganha uma peneira mais forte, que a gente consegue filtrar o que é verdade do que é mentira, o que é o Entendi. interesse do que não é. É, o que está por trás do negócio, Porque né? se você não entender o que está por trás, você não entende o que está pela frente. Claro, sem Aí dúvida. a gente vira bobo, repetitivo, coisa que italiano não é. O italiano pode ser tudo, menos tonto. Não. Isso, Isso ele você pode não ter é mesmo. certeza. Ele é o primeiro a mexer no tabuleiro. Porque a gente sabe que é assim. Então, a primeira coisa que eu me pergunto é qual o interesse dessa pessoa? Uma vez entendido isso, que é legítimo ter interesses, não é feio. A pessoa tem que ter interesses. Claro. É lógico, todo empresário tem, todo ator tem, todo jornalista tem, mas você tem que saber qual é. Porque se você não souber quem é, você fica vendido. Você fica ao léu. Então, a primeira coisa, eu acho que eu entendi isso. Entendi. Porque eu mantenho um hall de informantes, um hall de amigos e outro tanto de inimigos até que me odeiam. Entendeu? Até hoje, isso eu acho importante, porque a gente, sem essa fonte, não é nada.
Sem dúvida nenhuma. E a gente continua passando. Nossa, a Fiorentino. Olha, se você for ver todo mundo, é uma coisa inacreditável, né? É um tanto de gente, né? Eu estou tomando conhecimento agora da italianada que estava. Olha lá, Piovani, né? Luana, né? Passaporte, já tirou o passaporte, né? Agora, você sabe uma coisa que eu queria conversar com você também? A visão que você tem hoje dos meios de comunicação. Sei. Entendeu? Qual é a visão que você tem? Eu sou muito assim. Tem uma música do Belchior que diz o seguinte: o passado é uma roupa que não nos serve mais. Essa música chama-se Velha Roupa Colorida, foi gravada no disco Falso Brilhante, da Elis Regina e tal. E eu acho essa frase emblemática, sabe? Eu acho que você tem que se espelhar no passado, evidentemente, ver o seu passado, mas o passado é uma roupa que não nos serve mais, não é verdade? Só que a gente tem mania de dizer que, mas não é mais como antigamente, né? As coisas, sabe, antigamente era muito melhor e não sei o que tem. Mas você vai fazer o seguinte, eu vou chamar um comercial agora, e aí nós vamos falar dessa coisa da comunicação, do meio da comunicação, na TV, enfim, todos os meios. Tá bom? Combinadíssimo. Gente, vamos para um rápido intervalo, a gente volta já com esse papo maravilhoso com o Odair Del Pozo aqui no nosso Nova Itália. Até já.